tem acontecido, vou falar aqui, coisas na atividade aérea que eu não sei quando é que a comunidade aeronáutica vai acordar. Eu não sei, tem acontecido coisas, eu converso com o doutor Josmei, como é que a comunidade aeronáutica não está se acordando para o assunto? Coisas interessantes, principalmente que é a minha área, que eu vou falar aqui hoje, no que se refere à responsabilidade penal. Mudanças interessantes, significativas, e a comunidade aeronáutica não está se apercebendo. O doutor Josmei usou uma expressão aqui interessante, que isso já é comumente no exterior, em que profissionais da atividade aérea penalmente estão sendo processados e condenados em caso de incidente. Né? Temos um caso de incursão de pista, a aeronave ficou longe de colidir, mas houve incursão em pista, uma aeronave cruzou a proa da outra, quando ainda no chão, controlador foi condenado, o estagiário foi condenado. Há uma máxima no meio do controle de tráfego aéreo que estagiário é irresponsável por suas atitudes. Santa ingenuidade, santa ignorância. Eu prego isso, estagiário, você tem responsabilidade. Tem sim. Então, são coisas que estão acontecendo no cenário brasileiro e mundial que a comunidade está ignorando, e nós vamos, eu vou ver aqui, nós vamos citar aqui, juristas internacionais falando que nós vamos pagar muito caro por essa ignorância. Já estamos pagando. Nós temos no Brasil 3 controladores condenados, 2 pilotos, e vai continuar ainda. Ah, não vai... Vocês vão ver, nós vamos comentar aqui algumas coisas, ou nós acordamos, olha que eu não sou jurista, eu sou jurista, mas não sou da comunidade do direito. Eu não sou promotor, não sou juiz, embora transito muito bem com eles, eu sei o que está acontecendo com todos eles, converso constantemente com eles, não sou advogado, eu até gostei da minha apresentação aqui, ela me apresentou como professor Calazans, todos foram direito, chegou todos doutores, Calazans professor. É isso mesmo. Ainda, por pouco tempo, ainda não estou advogando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que, embora eu vá falar aqui de uma forma contundente, ainda eu pertenço à comunidade aeronáutica. E eu quero ainda apresentar algumas coisas em favor da comunidade aeronáutica que está dormindo e vai pagar um preço muito caro por essa sonolência. Vamos lá? É claro que eu vou falar sobre responsabilidade voltado para acidentes aeronáuticos. Então, vamos lá? Responsabilidade jurídica versus safety. Não vou falar de safety aqui, tá? O meu assunto aqui, mas o safety vai ser a segurança, nós vamos tocar na segurança. Tá? Mas não vamos falar nada relacionado ao safety. Não é essa a minha proposta no dia de hoje. Tá? Isso aí tem acontecido seminários ao longo do mundo, e essa definição eu achei interessante, de um membro da ALPA, que é uma Associação Internacional de Pilotos. Ele falou, um acidente, por definição, é uma ocorrência que não é esperada, que não é prevista e nem intencional. Ora, por definição, acidente não pode ser um crime. Aí nós vamos já tocar num assunto muito delicado, que é a tal de descriminalização no acidente. Alguém já ouviu isso? Já ouviu? É? Acreditaram nisso? Papai Noel, Duende, está no mesmo ramo. Tá? Quem acreditar em descriminalização, tá? Depois a gente conversa ali fora, porque isso é um absurdo. E olha que eu sou da comunidade aeronáutica, eu tenho colegas meus que eu estou acompanhando os caras, estão sendo condenados, ou melhor, já foram condenados. Então, falar em descriminalização... Está vendo? Estou me enrolando já, não dá para falar isso. É complicado. Descriminalização, vocês estão de brincadeira comigo. Se vocês um dia ouvirem falar de descriminalização na atividade em acidente aéreo, fica assim, ó. Quem camarada que for falar isso, vocês ficam assim de lado, olha desconfiado, e se puder, sai correndo. Vocês estão de brincadeira. Não dá para falar, e eu vou, durante essa palestra, explicar por que não dá para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Então, só volta, mantém, faz favor. Mantém, volta. Isso, aí. Tá? Aí, esses dias atrás, um camarada da atividade aeronáutica me chamou, Calazans, vamos participar de uma palestra, não é nem palestra, estou dando trabalho para você, né? Vai para lá, vai para cá. Ele falou, vamos participar de um debate. Falei, que debate? E o debate era esse, descriminalização em acidente aéreo. Aí eu fui convidado para participar como ouvinte. Eu falei, quem vai falar disso aí? Ah, eu vou falar isso. Não tinha nenhum jurista.
E falei, você vai falar o quê? Eu vou falar, na minha opinião, não pode haver discriminação, só se for caso de violência, desculpa, violação. Eu falei assim, agora eu estou entendendo por que esses argumentos furados que a gente está vendo na comunidade heróica, que não pode haver descriminalização, isso, aquilo, só em caso de violação. Então vocês se reúnem, fazem as suas teorias desprovidas de argumento técnico-jurídico e saem soltando para a comunidade aeronáutica esses conceitos, e o pessoal fica falando que não vai... agora estou entendendo. Pessoal, descriminalização ou crime é um assunto jurídico. Nada contra a comunidade de segurança discutir isso, mas que discuta com respaldo jurídico, não com esse negócio aí. O camarada não é especialista. Eu falei, você vai me desculpar, eu não vou nesse debate, não posso ir, porque eu não vou aguentar ficar quieto lá. Grupo de não especialistas em direito de discutir descriminalização, não dá. Aí fica difícil. Por isso que eu agradeço a casa por abrir, dar-nos esta oportunidade para nós discutirmos, porque a comunidade aeronáutica não está interessada nisso, mas vai pagar caro por isso. Já tem, né? Já está pagando. Então, aí o camarada fala que, Calazans, acidente aeronáutico, o cara não quis. Quem diz que é quando o camarada quer? Quem diz que é quando o agente busca o resultado? Mas ele não buscou o resultado, é culpa. Aí vem, não, que culpa... responsabilidade penal só em caso de dolo. Só em caso de dolo? Ué, mas, então vocês estão revogando, a comunidade de segurança e está revogando o Código Penal? Então está revogando o Código Penal, então. Inclusive está havendo uma reforma no Código Penal. Seria interessante a gente trazer esse pessoal aí para ensinar alguma coisa para nós de Código Penal brasileiro. Não dá. Pregar descriminalização não é a nossa realidade. Então, quando fala aqui um crime, eu gostei dessa definição, que é de um investigador da ALPA, ele fala, se um acidente ocorrer nessa situação, não é crime, nós vamos ver. É possível que um piloto ele participe de um crime, até mesmo tenha dado o caso sem responder penalmente, é possível. Mas nós precisamos discutir isso aqui direitinho. Se ele não agiu nem com dolo, nem com culpa, aí sim, não tem conduta. Aí dá para conversar. Mas um acidente, pura e simplesmente, falar que acidente aeronáutico não pode configurar um crime em situação alguma, ou no máximo, dolo. Antigamente eu ouvia falar que não existe dolo em acidente aeronáutico. Isso me incomodava. Em 2000 e pouco eu discuti, nós tivemos uma discussão, falei, é possível dolo. E nós tivemos uma discussão na Escola Superior do Ministério Público, a Sandra Salles esteve presente, a comunidade aeronáutica perdeu isso. O doutor também esteve presente. Qual é o nome do doutor mesmo? O André também esteve presente ali. Eu gostei muito daquela, porque estiveram presentes ali Edmundo Leres, juiz, professor de Direito, e ele também é piloto, né? O Grandes, né? O Rodrigo Grandes, que está fazendo, é o procurador do 3054, o Marrei, que fez o 402, né? E o Sarrubo estava lá. Gente, nós perdemos aquilo. E quando o juiz Edmundo Leres falou que dolo em acidente aeronáutico é raro, mas existe, falei, ainda bem. Eu não aguentava mais ouvir que não existe dolo em acidente aeronáutico. E eu vou falar aqui uma outra coisa, hein? Para quem conhece a atividade aérea, para quem vive como piloto, controlador, o dolo na atividade aérea é muito mais comum do que vocês imaginam. Muito mais comum do que vocês imaginam. Muito mais comum. Então, esse grupo que o doutor Josmei conhece, que está estudando profundamente, que não fazem parte da BDA, uma vez na década de 90, eu estava dando aula para supervisores, responsabilidade jurídica no controle de tráfego aéreo. Na década de 90, eu falei assim, pessoal, colegas, amigos, sou supervisor também hoje. Eu falei, do jeito 90, hein? 92 mais ou menos. Do jeito que o tráfego aéreo está progredindo, do jeito que os nossos colegas estão agindo, em breve, olha o que eu falei, em breve nós teremos no Brasil controladores sendo processados a título de dolo. Riram de mim, mas riram. Aquelas outras juristas, que isso? O 907, vocês viram, um dos controladores foi denunciado a título. Aí eu me lembrei daquelas facetas rindo de mim. Me lembrei. E agora eu vou falar uma outra coisa, mais profunda. Em breve, no Brasil, diante dos
especialistas que estão se aprofundando na área, eu estou falando de promotores, juízes, principalmente advogados. Em breve, no país, nós teremos profissionais da atividade aérea condenados a título de dolo. Escreve aí. O profeta Daniel. Meu nome é Calazans, ele falou Daniel, né? O profeta Daniel. Então, vocês vão ver. Se isso não vai acontecer. Ou nós mudamos a nossa atitude como profissionais da atividade aérea, ou nós vamos pagar esse preço caríssimo. Continuamos? Aí eu não entendo por que a comunidade aeronáutica não discutiu o anexo 6. Desculpa, o anexo 6 não. A emenda ECO, o anexo ECO, do anexo 13. Meus senhores, eu não sei por que a comunidade aeronáutica não discutiu, não quer discutir. O anexo 6, a emenda 6 do anexo 13, antes disso, eu não aguento mais ouvir palestra do pessoal do segurança de voo iniciando pelo item 3.1 do anexo 13. Qual que é? O único objetivo do sistema de prevenção de acidente. Eu, com toda sinceridade, não aguento mais ouvir isso. Eu fui assim, então, comichão, eu tenho problema. Vocês estão percebendo, eu não sou normal. Mas quando eu ouço esse negócio assim, não que esteja errado, mas eu conversei com, esses dias, com o Dr. Rubo no escritório dele, falei, Dr. Rubo, a comunidade aeronáutica precisa urgentemente aprender a interpretar leis, regulamentos. Nós estamos passando por um problema sério. Nós vamos ver aqui, o controlador não sabe, não aprendeu a interpretar leis, ele trabalha com regulamento o tempo todo. O piloto, né, a Marisa, você vai iniciar um curso de direito esses dias, né? Segundo ela, eu que incentivei, não foi isso? Segundo ela. Você vai ter uma matéria lá que chama interpretação de normas, hermenêutica, por favor. Você vai ver a importância que isso tem para a nossa atividade. Quando você estudar essa matéria, o Calazans falou, eu preciso prestar atenção no que é que ele está falando, no que se refere à interpretação hermenêutica. Pessoal, eu não vou citar o anexo do anexo, porque o anexo ECO que a gente vai ter muito tempo aqui. Mas ele cita algumas exceções da proteção da informação. Aí vai falar, quais são algumas situações? Né? There is an evidence that the occurrence was caused by, uma ocorrência, um caso foi considerado de acordo com a lei do próprio país, de acordo com a lei do próprio país. O nosso Código Penal, ele prevê no artigo 261 a conduta dolosa e culposa. Então, acabou. Então, esse argumento que não pode ter um acidente aeronáutico, não possa haver criminalização, em se tratando de culpa, o camarada, se lê o anexo 13, só sabe ler uma coisa. O 3.1 não sabe ler mais nada. O 5.10 fala coordenação entre os órgãos judiciários. Aqui está falando, em acordo com a lei do próprio país, em condução com a intenção de causar dano. Que intenção é esse? Dolo direto. Ou conduzir com o conhecimento de que um resultado possa acontecer. Dolo eventual. E ainda, ele fala aqui, ó, reckless, gross negligence e euphemism. Ele cita aqui a negligência, prudência e imperícia. Acabou. Quando vocês ouvirem falar do item 3.1, faz a perguntinha para o camarada que fazer. Você poderia fazer uma discorrer sobre o 5.10? O anexo 3 que prevê a conduta, isso aqui se amoldou perfeitamente ao 261. E por que essa discussão não é levantada? Aí o camarada, não, que sabe como que é que não pode haver crime. E isso não vai acontecer. Nós estivemos... Alguém já viu falar do projeto de lei 2543? Oi? 2453, ainda bem que alguém conhece aqui para me corrigir. Alguém aqui já viu falar? Quem participou daquele debate na Escola Superior do Ministério Público, ficou bem claro. Aquilo não vai entrar no país. Ainda que entre, que seja homologado pelo Congresso, ficou bem claro que será promovido uma ADIM para derrubar. Não vamos nos levar nesse engano, que não vai ter criminalização, é só em título de dolo. O Ministério Público ali falou bem claro, os promotores e os juízes, isso não vai acontecer. E eu quero ouvir quem? Eu quero ouvir o Ministério Público, eu quero ouvir os juízes. Não dá. Vamos lá, continuemos.
Aí, o Geraldo Foley é um dos advogados mais prominentes do mundo do que se refere a responsabilidade, inclusive penal, em caso de acidente aeronáutico. E ele fala assim, ó, eu estou na dúvida se no futuro os países deixarão a sua soberania para mudar esse item. O que estava em discussão é o seguinte, a descriminalização. Olha o que ele falou, esse rapaz, esse senhor, foi muito sábio. Ele falou, para que haja descriminalização, há necessidade de que o país mudem as suas leis. Por exemplo, 261 do Código Penal tem que ser retirado. E ele fala, ainda que a comunidade aeronáutica, ainda que a comunidade de segurança de voo promova essa movimentação que está havendo, ele não acredita que haverá, e nem eu, e ficou muito bem claro na Escola Superior do Ministério Público. Isso não vai acontecer. Desculpe aqui a minha clareza. Eu tenho recebido muitos e-mails, recebi um e-mail interessante esses dias. O cara falou, Calazans, eu não aguento mais, me ajuda, mecânico. Eu não aguento mais liberar avião sem estar em condições de voo. Esses dias, eu não vou falar que é a empresa dele, não sou louco, mas se eu falar, vocês iam ficar assim, vocês não iam acreditar. Eu falei assim, meu filho, você está liberando o avião por pressão de chefia, de gerente? É. Então eu falo o seguinte, ou você muda de profissão, eu falei para ele, vai fazer crochê, vai fazer outra coisa. Porque se você liberar um avião e esse avião cair, você vai ser responsável. E os meus superiores também vão juntos. Também vão juntos. E vão responder solidariamente, como já tem acontecido. Né? Então você vai. Então eu falei, e aí o que eu faço, Calazans? Faz crochê. Ou então eu falei, você reza. Começa a rezar, meu irmão. Porque, e outra, não pense que vocês, eu falei para eles, serão escondidos numa possível investigação. Você não. O Ministério Público, delegados, estão fazendo curso já na área. Eu até falo, hoje existe mais, às vezes a pessoa fala assim, Calazans, promotor, juiz não entende nada. Não fale mais isso. Promotores, advogados, juízes, delegados, hoje, a comunidade jurídica entende mais de aviação do que a comunidade aeronáutica de direito. Eu falei para você, vai te pegar sim, tá? Se você derrubar o avião, vai ou não vai, doutor Rubo? Ele não quer falar, isso mexe a cabeça. Ele não quer ser comprometido. Então, está gravando? Ele fez assim. Bem na hora que fez assim, então eu estava na frente. Vai ser... Outro dia um camarada mandou um e-mail. Um gerente de uma empresa. Calazans, olha o que eles estão querendo que eu faça. O gerente. Também não vou falar empresa. Eu falei, cara, ele é muito meu amigo, foi meu aluno na escola de sargentos de aeronáutica, como controlador. Hoje ele é gerente de uma grande empresa, mas um expoente aí. Ele falou, olha o que a minha empresa quer que eu faça. Eu falei, não acreditei. Ela ia mudar um procedimento de operação. Eu falei, que é isso? E ninguém quer assinar, mas eles querem que eu assine, Calazans. Aí ele falou, qual a repercussão jurídica disso aqui? Eu falei assim, vou fazer uma pergunta para você, vou matar a questão. Vocês fazem voo internacional? Fazemos voos internacionais. Vai mudar lá? Não, lá não vai mudar. Então acabou, está respondido. Eu falei assim, aí eu sou meio religioso, eu falei, você reza, vamos começar a rezar? Vamos dar as mãos aqui, porque se houver isso aqui é um crime. Se houver um acidente diante desse procedimento, aí falou, o que eu faço, Calazans? Deixa comigo. Eu escrevo artigos para lá e para cá, eu fiz um artigo. Eu falei, você faz um artigo? Fez um artigo, claro, não falando o caso dele, mas... Aí depois do dia, eu falei, Calazans, eu mostrei aquele artigo para meus diretores, eles me liberaram daquele negócio. Eu falei, meu filho, não dá, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ou nós mudamos as nossas atitudes, ou os nossos comportamentos, senão vocês que estão aqui da comunidade aeronáutica, os senhores serão pegos sim. Não tenham a menor dúvida, não tem escape, serão sim. Seja controlador, seja piloto, a gente vai ver aqui. Eu tenho só quantos minutos? Bom. Nós vamos negociar aqui. Vamos lá, o próximo. Aí ele fala uma coisa interessante também, esse responsável. Ele tem um entendimento jurídico muito interessante, esse investigador aqui. Ele fala, todos nós, quer pilotos, controladores, investigadores, mecânicos, engenheiros, aqui, eu não falo sobre engenheiro, aqui ele fala, reguladores. Você faz regulamento, você faz norma interna, você escreve norma interna para os pilotos agirem, fica esperto. Né? Nós vamos pagar muito caro, nós vamos sofrer.
se nós escolhermos ignorar essa atual crise. Olha que não é o Calazans que está falando, hein? Não é, embora eu compactue com tudo. Eu falava isso, eu sempre falei isso, né? Mas profeta de casa não faz milagre, né? Tem que ser profeta de fora. Vamos lá? Aí eu falo uma coisa. O direito e a responsabilidade jurídica, principalmente a penal, irá redefinir a segurança de voo. Olha o que eu estou falando aqui. Ó. Você acredita em segurança de voo? Você é de segurança de voo, você sabe. Você acredita em tudo aquilo que está falando? Não sei. Se você acredita ou não. Você tem experiência suficiente para saber se aquilo ali é para acreditar ou não. Mas tem uma coisa. Põe a próxima aí. Hoje, há muito mais profissionais da atividade aérea preocupados com a consequência jurídica de suas atitudes do que propriamente com a segurança de voo. Estou falando alguma mentira? Outro dia um colega meu procurou, Calazans, o diretor de operações lá exonerou, quis sair do cargo lá. Falei, por quê? Não, ele está com medo, você está vendo o que está acontecendo aí? Não, meu filho, não precisa ter medo, ele precisa saber agir. Então ele não está mais preocupado com a segurança, ele está preocupado com... Então, irmãos, vou chamar aqui vocês de irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui numa comunidade que nós precisamos entender que há necessidade de nós mudarmos o comportamento, é só isso. Não vai mudar, muda o comportamento. Você fazia aquilo? Outro dia eu falei para o controlador, você faz isso? Então, você é religioso, né? Então reza. Porque se você não mudar esse teu comportamento, aquilo que era impune, aquilo que era desprezado, desprezível ou não visto, não vai mais ficar nessa sombra. Não vai mais ficar. Vamos lá? Aí eu vou citar rapidamente que a comunidade aeronáutica ela precisa, o que está acontecendo e não acontecia. Os acidentes, principalmente no nosso caso aqui, eles são muito complexos. Então, há necessidade de um efeito médio. Ou seja, efeito médio quer dizer interseção de conhecimento, interseção de ideias. Então, hoje, nós precisamos unir os conhecimentos de direito junto com o conhecimento das atividades relacionadas a os conhecimentos relacionados à atividade aérea. A Academia Brasileira de Aeronáutica tem essa finalidade, como nós já começamos na UFABC, onde nós tivemos lá delegados fazendo curso conosco, né? Tivemos lá vários outros profissionais do Instituto de Criminalística. Então, hoje nós estamos unindo os conceitos para que a responsabilidade, principalmente a penal, ela seja bem dirigida. Vamos lá? Pode passar mais duas. Pode passar. Alguém já ouviu falar desse acidente? Quem já ouviu falar? Esse acidente, o estudo desse acidente, eu não vou, infelizmente, eu tenho só 2 horas hoje para falar, né? Eu não vou poder falar sobre esse acidente. Mas estudem esse acidente. Esse acidente ele foi um ponto de partida muito importante para a investigação de acidente aeronáutico e também para a responsabilidade jurídica no mundo, principalmente na Europa e Estados Unidos. Vamos rapidamente. Essa aeronave, pode passar, faz favor. Eu vou reduzir aqui, tá? Essa aeronave passou por uma série de acidentes, tá? Teve impactos importantíssimos na manutenção, tá? Mas vamos lá. Essa aeronave aqui, ela tinha 2 motores, partindo para a aeronavegabilidade continuada. Então, nós temos aqui redundância, ok? Tem redundância, mas você não tem? Quem falou segregação? Você não tem segregação. Então, se pega fogo no avião, no motor, o outro, e assim vai. Então, hoje visto diante da responsabilidade jurídica, principalmente a penal, esse projeto aqui é inviável. Inviável. Concorda comigo? Totalmente inviável. E ele causava uma grande vibração na asa, e essa vibração causava uma rachadura, e teve uma série de acidentes. Por favor. E com isso, né, houve a mudança do projeto em vários sentidos. Uma delas era o formato aí das janelas, né, era quadrado, hoje é oval, e assim vai. Pode passar. Pode passar. Aí o Winston Churchill, você lembra dele? Primeiro-ministro. Aí ele falou uma frase, ele falou, não aguento mais cair esse avião aqui, o Comet. Várias versões. E interessante que estava havendo
uma briga interessante entre Inglaterra e Estados Unidos para quem iria liderar a aviação a jato comercial passageiros. Então, só comentando isso porque o Dr. Gesmeir, ele entende muito bem que ele voa para o mundo todo e atua como advogado no mundo todo. Então, há aspectos de acidente aeronáutico que envolvem aspectos econômicos e políticos. Não é mesmo? E aqui, dentre muitas coisas, estava vendo também um aspecto jurídico muito interessante. Mas o Winston Churchill usou uma frase que definiu a investigação na Europa e Estados Unidos. Custe o que custar. Doa, essas palavras são minhas, tá? Mas a ideia é essa. Doa a quem doer. Puna-se quem tiver que punir. Mas eu quero saber por que esse avião está caindo. Eu não quero que vocês se camuflem com a finalidade de preservar alguém em termos de responsabilidade, não. Vai investigar, ainda que tenha que haver punição, seja ela civil, penal. Acabou. Definiu. Vai lá na França. Vai lá na França. Eu costumo falar uma coisa. Você quer entender direito, responsabilidade penal mundial? Eu faço assim, quer entender? Pega um Legacy, ok? Vai espaço aéreo americano e derruba um Boeing de americano. Aí tenta pousar numa base aérea americana. Aí você vai ver o que é direito aeronáutico. Aí você vai ver, vai ver o que é. O que é direito, o que é responsabilidade penal. Oi? Não sei se você vai conseguir pousar na base aérea. Não sei se você vai conseguir. Mas derruba? Derruba. Então, faz isso. Então, isso é o que tem acontecido. Lá na França, tem um caso lá dos Estados Unidos, que eu tenho esse estudo, o camarada estava todo lá, efeito ainda da cirurgia, o avião pegou, matou o copiloto, ele sobreviveu, todo troncho lá, e ele falando, dando depoimento, todo costurado com efeito da anestesia, está lá a polícia lá, vem cá, já fazendo investigação. Por que você estava assim? Por que você fez aquilo? Ali, ele dá esse depoimento. Então, a responsabilidade penal que está lá fora, dessa forma profunda, está chegando aqui. Vamos lá? Conhece esse avião? Concorde. Vamos lá? É um filminho, pode ter digitar nele. Vamos ver quem foi esse avião. Não, dá para frente. Aqui, para frente. Não, passou. Volta, não. Peraí, cadê? Onde que volta aqui? Eu estou perdido. Não, então agora põe a mãozinha e clica nele aqui. Aí, clica, dá um clique. Não, já está lá. Pode ir. Infelizmente, houve um acidente com esse avião. Que ano? 2006, não foi? Foi. 2000. É isso mesmo? Não, foi 2000. 2006 é o transado que eu vou passar aqui. Tá? Então, 2000 houve um acidente com esse avião. Ele pegou fogo, passa o próximo. Tem mais um vídeo, vamos ver. Teve um transeunte que gravou esse vídeo. Isso, é só dar um enter aí que vai rodar. Então, essa é a imagem real. Tá? Ele decolou, já na decolagem, pegou fogo, né? E caiu num hotel, totalizando aí 113 pessoas mortas. Tá? Pode dar o próximo. Alguém aqui está acompanhando juridicamente esse caso? Alguém aqui da plateia? Então, isso. Está saindo a condenação. Olha que interessante. Empresa, lá acontece isso, né? Condenada penalmente, não foi? Pessoa jurídica, né? Condenada penalmente. Então, vamos lá, que interessante. Principalmente para quem é de manutenção aqui. Tá? Esse acidente, eu gostaria que... Eu estou desenvolvendo alguns livros. Esse é um deles que eu vou discorrer, esse caso aqui. Esse caso é interessantíssimo para que nós possamos aprender o que tem acontecido em termos de responsabilidade
principalmente a penal. O que aconteceu aqui foi o seguinte, né? Uma aeronave decolou antes, que era um DC-10, é isso? E um DC-10, uma das turbinas, foi colocado uma peça, e essa peça se soltou durante o voo, caiu na pista de decolagem e pode passar a próxima, faz favor. Pegou o pneu do Concorde, tá? E teve esse rasgo, e a gente vai ver a simulação, o que foi que aconteceu. Pessoal, está saindo a condenação, ia sair em maio, mas não saiu a condenação do mecânico. O mecânico está sendo condenado há 10 anos. Interessante que... Por que ele está sendo condenado? Porque, volta aí, faz favor. Porque ele apertou essa peça aqui. Só que essa peça aqui, que revestia ali, eu não vou ser técnico, ela era incompatível com a peça que deveria ser. O material não era o mesmo. Só que ele falou para o supervisor autorizou. Só que ele falou com o diretor, todo mundo autorizou. E aí, ele está sendo processado penalmente, e tudo indica que ele vai ser condenado a 10 anos. Na verdade, ele já foi condenado a 10 anos. Tá? Já está em fase de recurso lá na França. Só porque ele não apertou. E não adianta falar, olha, que o meu supervisor autorizou. Olha, eu não queria, mas eu fui pressionado. Não tem isso. Inclusive, todos estão sendo processados. As coisas estão caminhando para o seguinte sentido, de que todos sejam absolvidos, com exceção do camarada que apertou ali. Lá como cá, acorda história para o lado mais fraco também. Né? Lá como cá. Mas esse negócio está... Mas esse processo, as discussões que houveram... O princípio é universal, né, Carlos? Oi? O princípio é universal. O princípio é universal. Lá como cá. Mas continua, faz favor. Vamos ver como é que esse acidente... A simulação do acidente... Aí, pode dar um enter. Não, pode voltar. Ô, Priscila, eu vou demitir você. Dá um enter no... Aqui é a simulação do acidente. Então, a aeronave estava correndo, tá, na pista. Um DC-10 decolou anteriormente, soltou essa peça, furou o pneu, tá, soltou fragmentos que atingiu a parte elétrica, tá, atingiu a parte elétrica, que estava também direcionada ali para o tanque de combustível. E aí, né, as coisas se alinharam. Faísca, combustível e fogo, e o resultado vocês já sabem muito bem. Pode ir. Pode dar a próxima. E aqui, quem está sendo processado foi aquele que desenvolveu o projeto. Interessante isso, né? Eu estava conversando com engenheiros, mas eu tenho que prever tudo que possa acontecer? O que vocês acham? Se tinha alguma coisa que você tinha que prever e você não previu, né? Vi que eu fiquei com medo de você vai ser. Mas como que é isso, Carlos? É isso aí, sim. Então, é interessante que desde 80 aconteceram alguns incidentes que apontavam para uma falha de projeto. Então, se você projetou o avião, eu sei que tem pessoas que da Embraer, tem aqui pessoas que são projetistas, trabalham nessa área. Se você projetar um avião e esse projeto ele contribuiu com o desfecho do acidente, você vai ser responsabilizado. Sim. Sim. E daí, o nosso amigo Luiz Rubo, que vai encabeçar essa área na academia, como é que nós precisamos preparar os nossos mecânicos, os nossos supervisores, inspetores, para que
atue numa área dessa com a intenção de injeção de responsabilidade. Como é que nós vamos mudar os nossos comportamentos para que não sejamos mais responsabilizados? Vamos lá? Aí uma coisa interessante, né? Eu vim discutindo isso. É falha humana ou falha mecânica? Já ouviram essa frase? Sim ou não? Desculpa, é uma falácia. Não existe falha mecânica. A pessoa fala isso como se pudesse isentar qualquer pessoa. Ou o cara apertou mal o parafuso, ou não foi inspecionado, ou não foi vistoriado, ou errou o projeto. Atrás de uma falha mecânica, que pode ser ocorrer falha mecânica, sempre tem um ser humano. Não dá para falar, tem falha mecânica. Caiu um King, e aí eu vi a notícia lá. Os investigadores estão analisando se foi falha mecânica ou humana. Foi falha humana. Tem conversa. Por trás, uma falha mecânica, tem alguém. Então, fazer com que a pessoa não tenha responsabilidade pelo fato de ter sido falha mecânica, não vou discutir aqui hoje, né? É o 447, não é isso? O 447, ele é interessante. O nosso amigo Josimei está atuando nesse caso, nós temos conversado. Por quê, pessoal? Tudo resulta em quem? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta do Concorde? Quem vai pagar a conta? A empresa do DC-10, a empresa do Concorde, o controlador. Interessante, sabe quem foi também cogitar a responsabilidade? O controlador de tráfego aéreo, sabiam? Porque o controlador de tráfego aéreo autorizou a decolagem sabendo que tinha FOD, objeto estranho na pista. Se a atitude dele estivesse dentro da linha de desdobramento dos fatos, ele também estaria. Pode falar. Oi? Aeroporto. Então, é quem vai pagar a conta. Aí entra o doutor Josimei. Então, pegar um acidente aeronáutico. Às vezes a pessoa fala, nossa, o acidente aeronáutico é uma soma de fatores. A pessoa começa a falar dessa maneira, como se não pudesse identificar quem fosse o culpado. Marisa, outra vez eu vou te perturbar. Você vai estudar lá em direito penal, principalmente direito penal. Beatriz já deve estar estudando. Teoria da conduta. Nexo causal. Causa superveniente. Isso aí tem uma importância para nós. O sistema jurídico tem uma maneira de identificar quem realmente provocou, que não tem nada a ver com a investigação que nós conhecemos na área de prevenção. A investigação na área de prevenção tem o seu valor, mas dentro do aspecto nexo, outra coisa. E aí, por que isso é interessante? Para você saber quem realmente deu causa ao acidente, para quem efetivamente vai pagar. Se é o aeroporto, se é o controlador, se é a empresa. Principalmente em alguns acidentes, né, que você não sabe quem fez o motor, se foi quem fez o motor, se foi quem fez o relé do motor. Não é o motor, quem fez o relé que vai pagar. Então, nós precisamos dividir. Eu não gosto de usar esse termo, que juridicamente não tem valor nenhum. Fator contribuinte, juridicamente, tem o seu valor, sim, dentro da investigação de segurança e voltagem, mas dentro do direito, quando nós vamos estudar, identificar culpa, dolo, teoria, isso não tem nada a ver. Não que não tenha. Para fim jurídico é totalmente diferente. Fator contribuinte porque estava chovendo. O avião não caiu porque estava chovendo, não, negão. O avião caiu porque o piloto, sabendo que estava abaixo dos mínimos, propôs decolar. Foi isso porque ele caiu. Causa fortuito, força maior. Outro dia eu estava trabalhando em Marte, o camarada fechado, eu lá tranquilo, daqui a pouco aparece um cara na perna do vento. Esse cara, o quê? 300 asa fixa. O piloto, não, eu quero pousar. Pousar? Como? Ele só sabe que está fechado o dia todo. Aí ele falou assim na perna do vento para mim, caso fortuito. Então pousa, comandante. Caso fortuito, para cima de Moá, pode cair lá para os seus colegas lá. Para a investigação jurídica vai cair um negócio desse. Meu filho, o que é acidente para fim jurídico? Acidente para fim jurídico. Né? Desculpa fazer a propaganda aqui, fazer um jabá. Posso fazer jabá? Então, só vai ganhar um depois, tá bom? Eu explico isso aqui direitinho. Uma maior falácia do pessoal é acreditar o quê? Que em situações atmosféricas adversas não possa haver responsabilidade. O acidente, juridicamente, tem dois critérios, inevitável e imprevisível. Se era imprevisível e inevitável, aí é um acidente que cai naquela definição do investigador. Mas se era previsível, eu decolo, não chequei NOTAM, eu não chequei METAR, não chequei espécie, aí eu vou falar que eu fui surpreendido pelas condições meteorológicas. Outro dia caiu um avião, eu estava trabalhando, eu falei, não acredito que esse avião caiu.
A semana toda falando que na quinta-feira haveria mudanças. E a pessoa decola, um instrutor novinho, com um aluno de 18 anos. Eu falei, não acredito, eu estava trabalhando. Olha o Metá, olha o Espécie, está fechado Guarulhos, está fechado Congonhas, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Não acredito que ela decolou para um voo de instrução visual. Isso não foi acidente, tá? Para fins jurídicos, mas não foi acidente mesmo. Ah, não sabia. Pior ainda, era instrutor, tem que saber. Como que não sabia? Não sabe consultar? Então, isso não é, para fim jurídico, não é uma desculpa, com todo respeito a ela, a família dela, mas não é esse coitadinho como as pessoas dizem, não, coitadinho não pode punir, não sei o quê. Não é bem assim que o direito vê. Para fim jurídico, muitos desses acidentes que têm ocorrido aí são acidentes coisíssima nenhuma. Para fins jurídicos. Vamos lá? Esse acidente aqui é interessante, pode passar. O Air Transat 236, esse sim, foi 2001, tá? Desculpa, 2006. O avião sai de Toronto, quem conhece esse acidente? Ele sai de Toronto para Lisboa. E era um Airbus 330. Olha só, presta atenção que coisa interessante. Ele decola. O controlador pagou um desvio aqui, ele reclamou do desvio que o controlador deu aqui. O desvio que o controlador fez por causa da formação que ele chiou na fonia, salvou a vida dele. Olha só o que aconteceu. Ele decola, dias antes houve uma manutenção. Precisaram trocar o sistema de alimentação de combustível. Eu não vou ser técnico nessa área, porque eu não sou da área de manutenção. Não tinha do avião. Aí o que eles fizeram? Adivinha? Hã? Que isso? Pegaram um dispositivo de um avião similar. Quase igual. Ah, parecido, quase igual. O avião começou a voar. E durante o voo, aquela peça começou a trepidar, vibrar, e se rompeu. Se rompeu, começou a haver vazamento de gasolina. Aí, as asas, né, começaram a desbalancear. Havendo um desbalanceamento, começou a pender. O que o piloto fez? Tinha um procedimento para averiguação do que estava acontecendo. O que ele fez? Transferiu gasolina da asa esquerda para a asa e começou a vazar. Vazou muito combustível. Aí ele foi até acabar todo o combustível. Pergunto para os senhores, esse piloto, para fim jurídico, ele tem responsabilidade penal nisso ou não? A comunidade aeronáutica, quando eu prego para a comunidade aeronáutica, é difícil. Não, coitadinho, ele era um coitadinho. Olha, pessoal, aí é uma coisa interessante. A origem do problema não foi dele. E não foi ele que originou o problema. Mas só aí a empresa... interessante, eu vi um investigador, um dos diretores da empresa falar, tinha um procedimento previsto para ele identificar se era vazamento ou se era desbalanceamento, e ele não checou o procedimento. Então, ele não tinha obrigação de evitar um acidente, mas ele tinha, sim, obrigação de... eu dou isso para o piloto entender, é difícil. Então, o senhor é médico? O senhor é médico? O senhor é médico? Agora o senhor passou a ser. Né? Agora, então, eu pego uma pessoa atropelada, difícil, viva ainda. O senhor, como médico, o senhor tem a obrigação de salvá-la? Não, de salvá-la, não. O senhor para me ajudar, o senhor está me atrapalhando? O senhor tem a função de salvá-lo? Não, mas tem a obrigação de tomar... É o que nós chamamos em direito de obrigação de meio, não obrigação de resultado. Então, o piloto tem uma responsabilidade que o piloto não conhece, que é de meio. O que é? Ele não é obrigado a salvar o avião. Mas, se tem um procedimento, ele tem a obrigação de cumprir. E se ele não cumprir aquele procedimento, conforme estabelece o manual, ele vai responder penalmente por isso. E interessante é o seguinte, aqui entra um outro fator. 402. Alguém se lembra desse acidente 402? Desculpa aqui a Sally. 402. Não sei se vocês viram o que foi cogitado ali. Se o piloto foi ou não treinado para aquilo. Olha só que interessante. Eu converso com o professor Fernando Madeira, que é um engenheiro da Embraer, hoje ele é professor da UFABC. Ele trabalhou no projeto desses últimos aviões da Embraer, ele está lá, ele trabalhou nesses projetos.
Então, falando, Madeira, quando você projetar o avião, você tem que prever tudo aquilo que pode acontecer. E também instruir o piloto qual é o procedimento. Se você projetou o avião, pode prever um acontecimento e não registrou isso, você, projetista, é responsável. Passa o próximo. Pode passar. Ele pousou, tá, pessoal? Ele pousou, não morreu ninguém, tá? Estouraram os pneus, mas tudo bem. Sobreviveu. Mas a discussão daqui é interessante. Quem vai pagar a conta? Se é a empresa que não treinou o piloto, se for o projetista que não projetou o procedimento, aí entra o doutor, desculpa outra vez, doutor Josimei, que vai identificar quem vai pagar essa conta. Prossiga, por favor. E aqui nós temos, em 2006, um ATR, mesma coisa. Precisava trocar a bomba de combustível. E não tinha bomba de combustível do avião específico. O que eles fizeram? Pegaram o gazinho. E o que aconteceu em voo? Estourou a bomba de gasolina e ele caiu. Morreram 12 pessoas. Piloto e copiloto estão presos. 10 anos de cadeia para eles na Itália. Estão cumprindo cadeia já. 2009 saiu a... 2000 e... Não, se não me engano, foi 2009, saiu a condenação deles. Os mesmos princípios que eu estou falando aqui. É aquela discussão. Ele não provocou acidente. Talvez ele não tenha originado o problema. Ele tinha obrigação. Sabe o que aconteceu durante o voo? Na hora do pouso? Por que ele foi processado? Alguém sabe aqui por que ele foi processado? Nada contra a religião dele, mas eles eram muçulmanos, começaram a rezar. Começou a rezar. E o Deus dele é forte, porque sobreviveu. Né? Então, rezou, nada a ver com ele rezou. Ele, ao invés de rezar, tinha que tomar os procedimentos. Tinha obrigação de salvar o avião? Não. Mas se ele tivesse, olha que interessante, se ele tivesse tomado todos os procedimentos previstos e mesmo assim tivesse matado as 12 pessoas, ele seria isento. Não é interessante isso? Vamos lá? E aí, agora nós vamos no nosso caso, que é rapidinho, que o 3054 e o 907, que nós vamos falar aqui, eles são profundos. Alguém aqui está estudando, por acaso, a denúncia deles aqui ou não? Profundo. E aí eu faço a seguinte pergunta: por que nós, da comunidade aeronáutica, está calado em relação a isso aqui? Vou fazer uma pergunta e ninguém precisa responder. Vocês não querem saber, não, gente? Eu como integrante das Libertadores, vou perguntar: vocês não querem? Que se nós não quer, nós vai se dar mal. Né? Agora tem Libertadores, eu posso falar assim. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, pessoal, tem coisas acontecendo, esse acidente aqui, coisas lindas, maravilhosas, que a comunidade aeronáutica não pode desprezar, está desprezando. Passa, faz favor. Aeronave pousa em Congonhas. Antigamente eu falava assim que eu estudava acidente. Eu estudava o Tenerife, o 447, eu estudava os outros, né? Zagreb, um caso muito famoso, Avianca 052. Hoje eu estou vendo acidente. Esse aqui eu vi pegando fogo. Então, há 20 anos estou estudando acidente, hoje eu estou vendo acidente. O 907, quando aconteceu, eu falei, misericórdia. Estava trabalhando com os colegas, não estava lá. Mamona Assassina, eu estava no dia lá. Não estou envolvido não, tá? Mas eu vi tudo o que aconteceu. Eu estava um dia posterior, a repercussão. Infelizmente, a gente está vendo acidente. E a pior imagem da minha vida, até hoje não vi coisa pior, não quero ver. Foi eu lá da torre, vendo o avião em chamas. E um colega meu que estava ali em Piripaque, ali. A pior coisa que eu vi na minha vida. Né? E aqui, pista escorregadia, você se lembra, né? Avisado demais, o controlador falou, o controlador do controle de aproximação avisou, pista escorregadia. O controlador da torre, pista escorregadia. No ATIS, com a informação automática, pista escorregadia. Aí ele partiu para o pouso. Vamos lá? Caiu, bateu do outro lado e vai passar. E aí, aquela imagem que eu, infelizmente, pude ver. Prossiga. Está acabando, hein? E aí vocês sabem que um dos motivos, motor pinado, a aeronave estava com o motor pinado, o reverso pinado. Não vou entrar aqui em detalhes, continuamos. E o Ministério Público Federal ofereceu uma denúncia. O que é a denúncia? Eu posso aqui, resumidamente, falar que é o início do processo penal. Tá? Embora haja alguma divergência com o que é o início do processo penal, eu vou resumir como sendo.
Então, por que é interessante? Aquilo que o promotor colocar na denúncia é daquilo que os profissionais terão que se defender. E eu não vou falar sobre o processo todo, sobre a denúncia toda, que é maravilhosa em termos de aprendizado. Mas vamos ver algumas coisas. Vamos lá? Quem foram os denunciados? Quem deverão responder penalmente pela queda desse avião? O diretor de segurança de voo. Se tem algum diretor de segurança de voo aqui, não precisa falar. Diretor de segurança de voo. Vice-presidente de operações e a diretora da ANAC. Vamos lá? O crime, 2001, do Código Penal. Está lá. Foi um crime, sim. Na visão do Ministério Público, foi um crime. Tá? E ainda bem que foi a título de culpa. Mas vamos lá. A diretora da ANAC. Ela vai ter que explicar. Isso está bem claro, tá? A denúncia, quem quiser ver, está no meu site. Tá? Você entra lá em Direito Aeronáutico, lá tem a denúncia, tem o processo, a parte judicial do 907. Leiam, vocês vão gostar. Ela vai ter que explicar, em juízo, por que ela liberou a pista. Só isso. Por que a pista... Então, a pista passou por reforma dias antes, meses e meio antes, e a pista, depois da reforma, ela não foi vistoriada. Não são palavras minhas, palavras do Ministério Público. Por que não foi vistoriada? E por que não tinha grooving? Se ela conseguir explicar que a atitude dela em liberar a pista não estava dentro da linha de desdobramento dos fatos, ela vai ser isenta. Caso contrário, ela vai responder penalmente por isso. Continuando. Aqui, pessoal. Diretor de segurança de voo. Ele está respondendo penalmente. Condição da pista, o promotor falou assim, mesmo o senhor sabendo que a pista estava escorregadia, devido a inúmeros avisos, ele fala, por que o senhor não desviou a aeronave para outro aeroporto? Por que o senhor não desviou? O promotor quer saber isso. Fez essa pergunta de uma forma muito bem clara. Esse procedimento de reverso pinado, eu vou falar daqui a pouquinho. Você vai ver só o que é que está acontecendo aqui. E o comportamento, esse aqui é interessante. Comportamento de suas tripulações. O Ministério Público falou assim, olha, você deveria checar o comportamento da sua tripulação, como eles estavam voando. Como é que a gente faz isso, hein? Hoje, como que as empresas podem monitorar o comportamento dos pilotos? Como? Foca. Tem mais? Lousa. Tem mais? É, negão, vai vendo. É isso sim. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Então, se você trabalha num desses setores, keep wise your eyes. Corintianamente falando, arregala os olhos. Entendeu? Então, ou nós precisamos ver que essas pessoas que trabalham nessa área têm responsabilidade. E vamos ver, resumidamente, o que foi que o Ministério Público falou. Prossiga. E o vice-presidente, então, o diretor de operações, respondeu por 3 condutas. E o vice-presidente, desculpa, o diretor de safety, de segurança, por 3 condutas. E o vice-presidente por 2 condutas. Ele só foi isenta da última, que é monitorar o comportamento da tripulação. Vamos lá? Está acabando. Olha assim, presta atenção. Em 2007, janeiro de 2007, segundo o Ministério Público, houve uma mudança no procedimento do reverso. Quando o reverso estivesse com problemas, quando o reverso estava pinado, que eles chamam, deveria, a partir de janeiro de 2007, os pilotos deveriam ser avisados que o procedimento foi mudado. Aí eu pergunto, como que eles foram avisados? Como que eles foram avisados? Não sei como, mas o Ministério Público quer saber. Só tomava conhecimento do procedimento que fora implantado em 2007 ao voar o equipamento. Não sei se foi isso que aconteceu, mas é isso que ele vai ter que se explicar. Então, quer dizer que houve uma mudança, mais de 6 meses, e o piloto não foi informado? Oi? Ah, não é comigo. Então, essa conduta vai ter que ser bem explicada. Por que você não avisou o mecânico que tinha que mudar o procedimento? Continua. Aí ele fala assim, volta, só para o pessoal não ler. Né? Uma vez eu estava dando uma palestra, um profissional da área de mecânica, peraí, aquelas vezes aí também não dá. Aí também fica difícil. Como é que eu vou avisar uma tripulação, uma companhia que tem 2.000 pilotos, 3.000 pilotos? Eu quase que eu falei assim para ele, juridicamente, ema. Eu sei que tem condição. Essa pergunta eu falei assim, você não vai falar isso lá em juízo não, né?
Não vai falar desse negócio lá não, né? Porque tem gente, claro que tem. Mas, agora vai. Mas o promotor entendeu o seguinte, ó, o promotor, alguém falou, nós, corintianamente falando, nós passava e-mail. Aí o cara falou assim, ó, a comunicação do serviço com os tripulantes era feita apenas através de e-mail corporativo. Não foi aceito. Não houvesse nenhum controle da... Quem disse que ele recebeu? Ainda que ele tivesse recebido e-mail, quem disse que ele entendeu o procedimento? Então, o promotor, o Ministério Público entendeu que esse meio de comunicação é deficiente. E, por isso, ele é também responsável por esse acidente nesta conduta. Continua? Aqui, eu vou fazer só um intervalo. Intervalo não vou fazer intervalo, senão o pessoal sai e não volta mais. Aprendi esse negócio de intervalo. Vou fazer um parênteses aqui, que vieram algumas perguntas do 3054, que falou, o pessoal não estudou o voo 254, não? Quem conhece o voo 254? O pessoal não estudou esse acidente? Por quê? Porque as mesmas perguntas do acidente 254 estão sendo no 3054. Vamos ver o que aconteceu nesse acidente rapidamente. Vocês lembram? Rapidamente, mesmo, resumidamente, inclusive no meu próximo livro, eu vou descrever esse acidente nos detalhes. O avião deveria sair de Imperatriz para, de Marabá para Belém. E aí ele faz a proa que ele deveria tomar, é a proa 027, e ele toma inadvertidamente a proa 270. Passa. Vamos passar esse vídeo aí. Não, volta. Põe a mãozinha, isso. E fez um pouso forçado no meio da floresta amazônica, matando 12 pessoas. O Fantástico encontrou nos Estados Unidos um comandante daquele voo, César Garcês. Ele fala pela primeira vez sobre o acidente. Admite que errou, mas alega que foi induzido a errar por um plano de voo equivocado. Você vai saber também como está a Bruna, a menina símbolo daquela tragédia. E mais, pela primeira vez, você vai conhecer trechos da Caixa Preta, a gravação do que aconteceu na cabine de comando nos momentos finais do voo 254. De repente, a lua de um lado, a lua estava do outro, a lua de um lado, e ele em círculos, né? Nos curvamos, as luzes apagaram, e ainda foi orado um Pai Nosso em voz alta, todo mundo já nos seus lugares. Olha o comandante, olha o que ele fala, presta atenção. Pode passar. E ele continua a conversa, aí ele fala assim com o copiloto. Aí, comandante, aí Zílio, desculpa, hein? O erro foi meu, daqui a pouco a gente se vê do outro lado. Né? Mas esse acidente, nós estudamos também o processo penal, a comunidade aeronáutica também ignorou em 89 esse acidente. Também gostaria que convido a estudar que o que ocorreu aqui, da maneira como ocorreu, nós poderíamos ter evitado o 3054. Ah, sim. Vamos ver alguns questionamentos. Faz favor. Pode? Não está entrando? Não, é só dar um minuto aqui. Mas, em síntese, vamos só explicar. Por que um dos profissionais foram processados? É só da próxima. Isso. Tá? O rumo, tá? O rumo que ele deveria voar era o rumo 027, como nós mostramos ali. Tá? Mas houve uma mudança no plano de voo, no planejamento, em que os rumos, ao invés de ser transmitidos em 3 dígitos, passaram a ser 4 dígitos. E o piloto fez uma confusão, que o último dígito deveria ser desprezado, ele confundiu o 027 e assim foi. Aí a pergunta que foi feita, sabe o que o piloto falou? Eu não sabia, eu não fui avisado, eu não fui treinado.
E aí nós vamos fazer. Aí vai o pessoal ir atrás. Um instrutor de uma companhia aérea me procurou. Calazans, um piloto aqui decolou e da decolagem ele errou ali na decolagem, não houve nada de grave, mas ele raspou a cauda no chão. Né? E eu estava na torre, coincidentemente eu vi isso aí, aconteceu comigo. E sabe o que o piloto falou, Calazans? Sabe por que eu estou sendo chamado pela chefia da minha empresa? Porque eu não dei instrução adequada. Falei, esse piloto contratou um advogado. Porque se for verdade que ele não passou por um treinamento adequado, aquele que o treinou, que homologou deficientemente, vai responder sim. Então aqui, qual foi a maneira com que os pilotos souberam? Como foi disseminado esse ensino? Isso foi questionado. Em 89 aconteceu isso. Os mesmos questionamentos em 2007, 2009, onde nós estamos aqui agora. O que mudou? O que nós temos aprendido? Cadê a função do pessoal de segurança e voo para ensinar a gente alguma coisa? Por isso que eu falo, o direito vai nos ensinar muita coisa, hein, que nós não temos aprendido com a comunidade aeronáutica. Infelizmente. Olha que eu não sou jurista, eu não sou dessa turma aí. Gente boa, eu não sou dele, não. Eu sou, por incrível que pareça, eu sou pró-atividade aérea. Só que eu não posso sair daqui, não vai acontecer nada, fica tranquilo que não tem conduta dolosa. Não, é só investigação, não fala nada, fica quietinho. Não posso, só se os senhores quiserem ser enganados. Não é o nosso caso aqui. Vamos lá? E aí ele fala, ainda o 3054, voltando, não fiscalizou o comportamento das suas tripulações. Né? Continua. Aí alguém me perguntou, Calazans, porque o promotor fala que tinha poucas pessoas nos setores para fazer o controle de qualidade, vamos dizer assim. Aí o camarada falou, Calazans, para com isso, não existe nenhum documento da ICAO, nenhum documento que defina quantas pessoas devem fazer parte do safety, isso e aquilo. Então responda o que o promotor perguntou. Pode passar. O setor de safety não estava adequadamente estruturado. Se estava ou não é problema meu. Isso aqui é da denúncia, que está lá no meu site também. Somente 6 pessoas qualificadas para a realização de investigação. E outros 3 qualificados. Continua. Em um processo de relatório de prevenção, somente no ano de 2006, o setor processou um total de 151 incidentes e 2.821. O que ele está querendo dizer? O promotor não quer saber se tem manual que diz a quantidade. Diante das ocorrências que eu chequei, o setor estava sendo deficiente. Responda por isso. Vocês entenderam? O que eu quero dizer? Eu não gosto muito, nós da atividade aérea, nós somos muito regrado. É regra para cá, regra para lá, regra para lá. Meu filho, o direito não consegue prever todas as coisas. O direito ele é também regido por princípios de direito. Eu tenho uma condenação interessantíssima em que o piloto estava progredindo para o voo e estava abaixo dos mínimos. O controlador proibiu, nos Estados Unidos, o controlador proibiu de pousar alegando que as condições estavam abaixo do mínimo. Foi condenado. O princípio da vida, meu filho, não esquece o regulamento, dá uma ajuda para ele. Para com. Nós somos, desculpa aqui, bitolado, o pessoal da comunidade. Tem regra? Qual que é a regra? Para o direito, ele foge um pouco a isto. Então, tem princípios. E aqui, não sei se tem regra, nem quero saber, não é minha área, se tem regra. Qual o número de pessoas que deve fazer parte do FOCA? Qual o número de pessoas que deve fazer parte do safety? Não sei. Mas, no entendimento do promotor, havia pessoas de menos para serviço de mais, e, na opinião do promotor, isso comprometeu, sim, a segurança. E ele vai responder por isso. Pode passar? E aí, acabando a nossa palestra, 907, pode pulsar essa parte aí, pode pulsar. Vocês conhecem o Gol, o Legacy? As 2 aeronaves mais novas do mundo estavam voando. Um tinha 15 dias de vida, outro tinha 30 dias de vida. Toda navegação, ele fala, o que adianta ter toda navegação, aeronavegabilidade altamente desenvolvida se... Acabou, respondeu tudo. Respondeu tudo. Vamos lá. Aqui um saindo de Manaus para Brasília, o outro para o oposto, decolou de São José dos Campos, com Manaus, pode prosseguir. Tá? E aí o cerne da questão. Tem muita coisa aqui, o cerne. A aeronave preencheu o plano de voo com 3 níveis. Primeira perna, 370, segunda perna, 360, e a última perna do voo seria 380. Então o piloto
ele preenche um plano de voo contendo 3 níveis e recebe do controle a seguinte informação. Resumidamente, isso está na denúncia também, tá? Essa denúncia, esses dados eu estou tirando da denúncia promovida pelo Ministério Público face aos controladores. Resumindo, tá? O que o promotor falou. Tem pilotos aqui no nosso meio. Você preenche um plano de voo contendo 3 níveis de voo e recebe uma autorização Clear to Eduardo Gomes, Flight Level 370. Perguntou, o piloto deveria cumprir o plano de voo ou estava autorizado a voar no 370, direto até o destino? E aí eu vou, e se tratando de falha de comunicação, caso haja falha de comunicação, ele faz o quê? Ele voa o plano de voo apresentado com 3 níveis ou voa a última autorização? Eu nem quero ver a resposta de vocês. Eu fiz já um trabalho com o pessoal, pilotos comandantes, 4 faixas, 200 para cima, hein? Eu tive problemas de ouvir resposta certa. E esse problema não está resolvido, tá bom? Mas vamos continuar. Está resolvido, comandante? A comandante ali, mulher comandante de Boeing, olha só, ela falou que não. Né? Ela era uma profissional de primeira linha, a gente sabe muito bem disso. Quando eu fiz a pergunta, ela já começou a rir, porque ela sabe que... Mas vamos passar, deixa para lá. Vamos lá. Para responder isso, você precisa saber o que é plano de voo apresentado, o que é plano de voo autorizado, plano de voo em vigor, e aí entra, voltando lá, presta atenção nessa matéria, doutora Marisa, os controladores não sabem interpretar norma, não sabe, piloto não sabe interpretar norma. Nós fica estudando lá na escola de piloto, na escola de controlador, prova, avaliação máxima, uma pergunta, 4 alternativas. Ah, faz favor, meu. Ô, para com isso. No momento que nós está estudando assim ainda, o controlador é avaliado, desculpa, promotor não, nem o advogado. Mas o piloto, o cara PLA, não sei o que, a provinha, uma pergunta e 4 questões. No atual momento em que se exige interpretação de normas de regra de tráfego.